Oiê, tudo bem? Eu estou muito feliz que já estamos na aula 3 da minha Semana Saudável. Se você me encontrou por agora, deixa eu me apresentar melhor. Sou a Dani Faria Lima, chefe saudável, e você é a sortuda ou o sortudo que está dentro do evento mais saudável do Brasil, que já transformou a vida de milhares de pessoas que mudaram os seus hábitos alimentares com essas aulas. Depois que começou a Semana Saudável, mudei muito os meus hábitos alimentares e já perdi 2 quilos. Aboli os biscoitos recheados na minha casa. Aumentei a gama de temperos naturais e todos os dias cozinho novas receitas mais saudáveis. Hoje me vejo mais preparada, inclusive para ser mãe e alimentar meus filhos de maneira mais saudável. Estava precisando de um estímulo para começar a me alimentar melhor. E agora chegou a sua vez! Se você já fez inúmeras dietas e ainda continua acima do peso, se você já se cansou de contar calorias das refeições, se você pratica exercício físico e não vê resultados, ainda sente muita vontade de comer doces e alimentos com farinha e está infeliz com os resultados dos seus últimos exames, minha Semana Saudável é para você. Hoje falaremos sobre a importância de se planejar para esse novo estilo de vida. Você não pode ir a um campo de batalha sem armas. Cozinhar não é uma guerra, mas você não cozinha sem utensílios e não se alimenta saudável sem os principais ingredientes. Se você ainda se perde na cozinha, não consegue organizar as suas refeições, abre a geladeira e não sabe o que preparar, a aula de hoje vai resolver esse problema. Só que antes, preciso saber se você já assistiu às aulas 1 e 2, disponíveis nessa mesma página. Para você mudar os seus hábitos definitivamente, nunca mais ficar nesse vai e vem de comer saudável, comer besteira, de emagrecer, de engordar, é necessário assistir às aulas na sequência. Assim você compreende melhor e aplica corretamente. Se faltar algum conteúdo, pode ser que lá na frente fará falta na sua decisão de continuar esse caminho. Então pause esse vídeo, se ainda precisa assistir a alguma dessas aulas, assista e depois retome os seus estudos bem aqui. Temos tempo, relaxe, você vai conseguir. Além disso, cada aula oferece uma atividade, ou melhor, um desafio, e você não vai ficar de fora dessa. Não é mesmo? Então vamos lá! Olha só, o que eu vou te falar agora talvez desanime você, principalmente se você não sabe cozinhar ou não gosta. Mas cozinhar é a coisa mais importante que você vai fazer para melhorar a sua alimentação e a sua vida. É a maneira mais eficiente de ter o controle das qualidades das suas refeições. Você escolhe os ingredientes, higieniza, armazena, cuida do modo de preparo e sabe exatamente o que tem ali, no seu prato. Nossa geração tem se empenhado em aprender detalhes da nutrição e absorver todas as novidades que surgem. Isso é bom para aquilo? Compra! A nutrição do corpo é importante? Claro que é muito, mas infelizmente existe uma preocupação excessiva que está deixando as pessoas cada vez mais neuróticas sobre o que comer. Isso tem feito com que a maioria das pessoas esqueçam do básico e do principal: como preparar refeições gostosas. Ao invés de se preocupar em como deixar a abobrinha mais gostosa, passou a ser mais importante saber se ela é um legume ou se ela é um carboidrato. Por isso que comida de vó, sabe comida de vó? É uma delícia. A geração das nossas avós e das nossas mães estavam pouco se importando para isso. Elas estavam cagando, na verdade. Elas estavam sempre em busca de um temperinho novo, mudando o modo de preparo, caprichando mais um pouquinho para a comida ficar cada vez mais gostosa.
Enquanto a geração de hoje gasta o seu tempo se preocupando em saber se o corpo absorve melhor as propriedades da beterraba crua ou cozida. Não desmerecendo isso, mas vem cá. Que diferença isso vai fazer na sua vida se você não fizer uma beterraba gostosa? Você não vai comer nem crua e nem cozida. Aprenda a fazer a comida bem feita, com os ingredientes naturais e garanta a sua alimentação saudável. Infelizmente, a maneira como muitas informações têm chegado na vida das pessoas sobre o que faz bem e o que faz mal, vem através de muitos anúncios sensacionalistas para chamar a nossa atenção. Isso dá câncer, elimina. Isso evita o câncer. Compra, compra, compra e compra. E a consequência disso é o excesso de informação tem deixado cada vez mais as pessoas desinformadas. Misturo com água, coloco isso na comida, posso esquentar, posso congelar, mas eu tomo isso de manhã ou à noite? Eu tenho que estar em jejum? Pode aquecer? Veja, a preocupação com a eficiência de um alimento é tão grande que passamos a enxergar a comida de uma forma assim, superficial. É bom ou ruim? Pode ou não pode? Engorda ou emagrece? A preocupação de estar fazendo certo, o medo de errar, deixam as pessoas mais confusas, que não sabem por onde começar, adiando cada vez mais a decisão por não conseguir acompanhar esse excesso de novidades. O conhecimento é importante, mas a mudança só acontece na prática, gente. Será que não passou da hora da gente encarar logo isso? Se você não gosta de cozinhar, eu sinto muito, mas não existe uma maneira mais barata, simples e eficiente para ter uma alimentação saudável do que preparar a maioria das refeições em casa. Se não for você, alguém que cozinhe para você. Esqueça o pensamento se está fazendo certo ou errado. Apenas comece a preparar refeições com os alimentos mais frescos e naturais. Porque ser saudável não é sobre comer certinho e ser perfeito. Ser saudável não é sobre o que deixar de comer. Ser saudável é sobre alimentar o seu corpo na maior parte do tempo de alimentos mais naturais, preparados em casa para servir você e as pessoas que você ama. Se alimentar mais saudável é diminuir o consumo de comida pronta do mercado, que geralmente vem com ingredientes de pouca qualidade, cheios de aditivos químicos. Depender menos de restaurantes e fast food. Se alimentar mais saudável é você dispensar a lata de molho de tomate e fazer o seu próprio molho de tomate. É você preparar o seu hambúrguer e fazer chips de batatinha no forno. É matar a sede com água e não com sucos de caixinha e refrigerantes. É comer mais frutas e menos biscoitinhos e salgadinhos. É você preparar o seu caldo de legumes e fazer o seu mix de ervas. Nada de comprar caldos em cubinhos, temperos completos em potes e sachês. São carregados de sódios e aditivos químicos. Acredite, a natureza oferece tudo o que você precisa para deixar a sua comida bem temperadinha. Ser saudável é sentar na mesa, colocar mais legumes e verduras no prato e comer devagar. Não trocar a carne por macarrão, ou melhor, não trocar tudo por macarrão, hein? Ser saudável não é sobre nunca mais comer um pedaço de pudim da sua mãe. Enquanto a sociedade continua fugindo do óbvio, continua sofrendo por não alcançar os seus objetivos. Para cozinhar, você não precisa ser uma chefe de cozinha. Você precisa ser chefe da sua vida e da sua alimentação. Eu, por exemplo, estou convencida de que eu não preciso de uma formação em gastronomia
para preparar a minha comida gostosa. Às vezes eu até tenho vontade de fazer um prato mais elaborado, que exige dedicação, paciência, e faço. Mas na maioria das vezes eu quero cozinhar algo mais simples e saboroso, que gaste pouco tempo. E para isso não preciso de receitas muito complicadas e cheias de técnicas refinadas. Mas sei que para quem está começando agora a cozinhar mais saudável, precisa de uma orientação. O que é que você precisa então? Se organizar. Organizar o ambiente de trabalho, a cozinha, e planejar melhor as suas refeições. No início vai te dar um pouco de trabalho, mas é fundamental para que depois as coisas fluam com mais facilidade e gaste menos o seu tempo. Lembre-se que o planejamento e a preparação são tudo quando se trata de uma mudança de estilo de vida. O que é mais provável é que amanhã você acorde e faça tudo que você faz atualmente, os velhos hábitos. Por isso é necessário conhecer mais a sua cozinha e preparar o terreno, deixar tudo no lugar. Isso facilita você a lembrar dos novos hábitos que precisa praticar. Muitas vezes temos ingredientes e utensílios demais e não temos os principais. Quantas pessoas não conseguem achar a própria faca, o ralador, o jogo de xícaras medidoras? Acontece, eu já presenciei isso. Se é o seu caso, está na hora de se familiarizar mais com o ambiente, utensílios e ingredientes que vão tornar possível o seu sonho de ter um estilo de vida mais saudável. Faça o que for possível para deixar a sua cozinha de uma forma que seja mais fácil para você executar as coisas. Deixe as coisas mais próximas de você e algumas diante dos seus olhos de preferência para não esquecer. Aproveite e dê uma geral nos seus armários e retire o que não vai utilizar mais. Pode ser utensílios, panelas e até mesmo ingredientes. Ter em casa alimentos tentadores é um caminho para enfiar o pé na jaca no dia que você estiver sozinha, triste, sem força de vontade. Eu sei que muitas vezes não dá para eliminar tudo porque outras pessoas na casa podem consumir esses alimentos que você esteja evitando. Mas procure organizar de uma forma que retire esses alimentos na maior parte do tempo do seu campo de visão. E olha só, presta atenção aqui. Eliminar da despensa não é eliminar da vida, ok? A partir de agora você está evitando alimentos que minam a sua saúde, não tendo eles em casa. Um dia que você decidir abrir uma exceção, você sabe que é só comprar. Outra coisa, ao retirar os alimentos que você não vai mais consumir, não jogue fora. Eu penso assim. A decisão de mudar os hábitos alimentares é uma decisão individual. Provavelmente existe alguém do seu lado que ainda utilize esses alimentos ou que esteja precisando. Tá anotando tudo aí? Vai anotando que essa aula é dica atrás de dica. Passando da cozinha para a comida. É claro que você vai precisar ter em mãos um leque de receitas verdadeiramente saudáveis para te ajudar a começar. Bom, eu nem preciso dizer onde você vai encontrar essas receitas, né? No meu Instagram tem várias para te ajudar e na minha comunidade mais ainda. Lá tem muitas receitas diferentes com legumes, proteínas, tortas salgadas, pães para o café da manhã e até sobremesas. São incríveis os depoimentos que eu recebo das minhas alunas que tiveram suas vidas transformadas após terem aprendido a cozinhar de uma forma mais saudável. A princípio, elas queriam emagrecer e conseguiram, mas preparar as receitas mudou a rotina da casa
resgataram o prazer de frequentar mais a feira, de sentar à mesa e comer com a família. Veja só esses depoimentos. Hoje sinto mais os sabores de cada alimento. Eliminei 17 quilos. Minha autoestima aumentou. Emagreci 23 quilos, apenas mudando os meus hábitos alimentares. Mudei meus hábitos, aos poucos o da minha família. Comecei a estudar e testar receitas. Estou muito feliz. Ter uma vida melhor e me realizar, inclusive profissionalmente. O simples é barato, o simples sacia, o simples é gostoso e faz bem. No momento, a minha comunidade está fechada para novos alunos. É que eu costumo abrir periodicamente com as vagas limitadas para que eu consiga dar o suporte necessário. Mas você que me acompanha já deve saber que eu vou abrir inscrições para a próxima turma amanhã, no dia 4. E eu vou deixar mais informações para quem estiver interessado ou interessada em garantir a sua vaga. Mas o objetivo da minha Semana Saudável é te ajudar a mudar de vida também, te oferecendo as melhores orientações para isso. No começo pode parecer difícil, mas a ideia da organização e planejamento é justamente isso: gastar mais energia agora para eliminar trabalhos futuros. Depois você vai ficar tranquila. Muita gente me pergunta como eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, porque eu me organizo para isso. Só que eu abro mão das distrações, que não me ajudam a alcançar os resultados que eu desejo. Eu abri mão da televisão, de acompanhar grupos de WhatsApp, de navegar sem propósito na internet. Você precisa avaliar como tem usado o seu tempo e ver o que realmente é prioridade. O que não for precisa ser descartado. Use mais o seu final de semana ou um dia de folga para planejar as suas refeições. Pensar no que vai comer para uma semana é mais fácil do que pensar para um mês. Então, com pouco tempo, você consegue anotar quais são os preparos que você deseja fazer naquela semana. Você vai fazer assim, ó, presta atenção aqui. Em uma folha de papel, faça as seguintes divisões: segunda, terça, quarta e até domingo. Depois escolha para cada dia uma proteína, tipo carne, frango, peixe, ovos, e pode até repetir o que você quiser. Combine os legumes da sua preferência. Vai ser berinjela na segunda? Batata doce na terça? Quiabo na quarta? Não, quiabo não. E por aí vai. E não esqueça de considerar as outras pessoas da casa, hein? Por mais que nesse momento você ainda não saiba exatamente o que vai fazer com cada ingrediente, isso vai te orientar na sua lista de compras, que é o outro passo muito importante. Uma boa lista de compras ajuda você a economizar, evitando comprar pelo impulso do "será que eu preciso disso?". Se não está na lista, provavelmente não vai precisar. Então procure ser fiel à sua lista de compras. Vários ingredientes você vai comprar toda semana, como tomate, folhas, cebola, carne, e outros você vai precisar comprar de vez em quando, tipo um vinagre, mostarda, temperos, chia. Quem come saudável se alimenta de ingredientes mais frescos, com o prazo de validade curto, então não há necessidade de comprar em grande quantidade. Agora que você vai mais vezes no mercado, não precisa comprar algo que você não vai utilizar até a sua próxima ida. Exemplo, para que comprar quinoa se você não vai fazer quinoa nessa semana, entende? Para que comprar 15 tomates se o máximo que vocês conseguem comer em uma semana são 8? Com a geladeira e a despensa tendo suficiente para uma semana, você consegue enxergar melhor o que tem dentro. Isso te ajuda na decisão do que preparar. Quanto mais ingredientes temos, mais gastamos tempo paradas na
porta da geladeira pensando: o que fazer? Excesso de ingredientes gera excesso de informação. E muita informação gera confusão. Para não sobrecarregar o meu final de semana com atividades na cozinha, eu gosto de dividir o trabalho da seguinte forma. No sábado pela manhã, faço as compras e guardo tudo certinho, de forma bem organizada na geladeira e no armário. E ainda sobra tempo do meu sábado para fazer outras coisas. No domingo é o momento que eu gosto de lavar as verduras, as folhas, as frutas, os legumes, tirar alguns alimentos das embalagens e colocar nos potinhos assim, as chias, castanhas, sementes, arroz, feijão. No domingo também é o dia que eu faço pré-preparos, como deixar pronto o molho de tomate, caldo de legumes, leite de coco, frango desfiado, mix de ervas e por aí vai. É possível que você deixe várias coisas adiantadas e isso facilita na hora de cozinhar durante a semana, você vai ganhar um super tempo. Assim, você vai conseguir introduzir na sua vida uma gastronomia simples, voltada para a qualidade do que você está comendo. E olha só, não venha me dizer que tudo isso dá muito trabalho e que a cozinha é difícil. Parir uma criança é muito mais difícil. Conviver com sintomas ruins de uma doença é muito difícil. Perder alguém da família é muito difícil. Você já veio até aqui. Significa que você está mais do que preparada para dar esse passo. Tire os seus sonhos da cabeça e traga para a realidade. Passou da hora de você começar a agir. Talvez agora você pense assim: ah, Dani, mas você não faz ideia da minha vida. Como é a minha rotina? Faço tantas coisas que na minha folga eu quero descansar. Ou talvez você pense: você consegue, Dani, porque é mais fácil para você. Hoje, o meu trabalho me permite estar mais em casa, mas durante toda a minha vida eu trabalhei fora o dia todo, estudava à noite e usava das minhas folgas para fazer tudo isso que eu disse aqui nessa aula. Você não acha que eu adoraria acompanhar os meus filhos em uma série da Netflix comendo uma pipoquinha? Isso é bom, mas não é a minha prioridade deitar na cama e assistir. Não vai me levar onde eu quero chegar. Não é pela facilidade que alguns têm na vida que eu vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Se a gente comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, sempre vamos encontrar pessoas com a vida mais fácil que a nossa. Pessoas mais inteligentes que nós, mais bonitas, mais espertas, mais dispostas, com mais dinheiro, com uma casa melhor, com um emprego melhor, com mais tempo. Se você parar a sua vida porque ela não está do jeito como você gostaria ou se sentindo imperfeita e incapaz, continuará não tendo nada porque não fez nada. Em qualquer situação, todos nós encontramos pessoas que tenham mais facilidades do que a gente. Mas isso não pode fazer diferença, porque a sua referência perfeita é você mesmo. Olhe para você. Olhe para a sua vida hoje e se pergunte: o que eu preciso fazer para que o meu dia de amanhã seja melhor do que hoje? O que eu posso fazer para me olhar no espelho e me sentir mais bonita? E não olhar para outras pessoas e desejar a vida e o corpo de outras pessoas para ser feliz. Isso é irreal. Então não se apegue nas facilidades dos outros para justificar o não fazer. E olha só, mesmo te dando as principais ferramentas nessa aula para você se organizar melhor, pode ser que ainda tenha dificuldades, principalmente com o planejamento das refeições.
Muitas pessoas se queixam de não terem criatividade, não saber combinar o que com o que, têm dificuldades para elaborar um cardápio e a solução para isso mostrarei na aula de amanhã. Já sabe que não pode perder essa aula, né? Hoje, o que você precisa entender é que não precisa acordar cedo, como as nossas avós que começavam a preparar o almoço 7 da manhã com aquele monte de panelas no fogão. Você, com 20, 30, 40 minutos, consegue preparar as suas refeições. Se alimentar na maior parte do tempo de refeições preparadas por você é a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde. É a melhor maneira de perder o medo de comer, emagrecer e fazer as pazes com a comida. Tudo vai melhorar. Os seus exames, a sua sensação de bem-estar, a sua vida social e as suas relações familiares. Agora você precisa se empenhar nesses passos que eu te apresentei hoje. Deixe para aprimorar a sua performance mais para frente, para não travar você de fazer o básico. A decisão de comer saudável não pode vir carregada de muitas tarefas ao mesmo tempo. Você já vai enfrentar a mudança na substituição dos alimentos e no modo de preparo. Começar buscando respostas para tudo não é a melhor maneira de começar. Será que estou cozinhando de forma correta e preservando os nutrientes? Na dúvida, cozinhe mesmo assim. Se eu congelar a minha comida, vai perder as propriedades? Congele mesmo assim. Qual ovo eu compro? Caipira ou orgânico? Compre aquele que você encontrar e que você pode comprar. Como higienizo corretamente as verduras e os legumes? Faça da maneira que garanta que você não vai deixar de fazer. Mas já vou te indicar. Lavar em água corrente é o mais indicado, prático e eficiente. Para você que ainda precisa mudar os hábitos alimentares, não preencha sua vida de detalhes. Não permita que o excesso de informação ou de regras seja um impedimento para você começar. Suba um degrau de cada vez. É muito comum encontrar comentários do tipo: mas o azeite aquecido não perde as propriedades, Dani? E a pessoa ainda não conseguiu nem tirar o hábito do açúcar na vida. Não é o momento para pensar nisso, entende? Bom, agora é com você. A tarefa de hoje é você fazer um pente fino na sua cozinha. Preparar o ambiente que vai mudar a sua vida. Para te ajudar, eu preparei uma lista com os principais utensílios e ingredientes de uma cozinha saudável, que você pode baixar no final desse vídeo. Mas não precisa se preocupar em comprar tudo de uma vez, hein? Lembre-se de tudo que conversamos. É um degrau de cada vez. Faça o que for possível, sem frustrações. A lista é apenas uma orientação. Você deve respeitar as suas preferências alimentares e as suas condições para implementar qualquer mudança. Dê o seu melhor dentro das suas possibilidades e isso será suficiente para você. Amanhã é a nossa última aula da Semana Saudável. Vou falar sobre fome e saciedade e te ensinar como se alimentar sem passar fome, emagrecer e se manter em forma, comendo bem. Já viu que não pode perder essa aula, hein? Agora quero saber de você o que achou da aula de hoje. Deixe o seu comentário para mim no post da aula 3, no feed do meu Instagram. Vai lá, hein? Vou ler o seu comentário. Beijo, meu povo! Eu espero você amanhã na nossa última aula da Semana Saudável. Tchau!